Vídeo patrocinado pela NVIDIA. É possível mudar a opinião de alguém? Observando as discussões contínuas na plataforma X, antes conhecida como Twitter, e as numerosas compilações absurdas no YouTube que exibem uma parte humilhando a outra, percebi que muitos indivíduos, independentemente de quantos fatos lhes sejam apresentados, se recusam veementemente a alterar suas opiniões. Mulheres no país ainda recebem 77 centavos por dólar ganho pelos homens. Então, se as mulheres não ganham menos que os homens... Na verdade, se analisarmos os números, Rachel, há muitos motivos para isso. Aguarde. Espere, não me diga que as mulheres ganham menos que os homens pelo mesmo trabalho? Não, porque uau... Ok, já sei o que vai perguntar, mas não é minha função ensinar algo que deveria ter aprendido na escola, Google. As mulheres foram e continuam sendo oprimidas na América, pois é permitido. E não interrompa uma mulher transnegra ao falar. Já me interrompeu várias vezes. Qual período da América foi ótimo que estamos tentando replicar? Qual foi... Me diga... Um exemplo claro dessa teimosia é quando Larry Elder participou do The Breakfast Club, um destaque programa de rádio negro, em 2023. Não, senhor. Desculpe por interrompê-lo antes. Eu simplesmente não aguentava a resposta que sabia que você daria. Dizer? Não conseguia. Aceitar a resposta? Sim. Não pude aceitar. Larry Elder, autor e apresentador de rádio, era então um dos candidatos republicanos à presidência. Ele foi ao The Breakfast Club discutir as questões que afetam a comunidade negra americana atualmente. Veja o que ele tinha a dizer. O maior problema social na América é, sem dúvida, a epidemia de ausência de pais, não de coronavírus. 70% das crianças negras hoje chegam ao mundo sem um pai em casa casado com a mãe, um aumento em relação aos 25% em 1965. Atualmente, 25% das crianças brancas nascem sem um pai casado com a mãe em casa. As estatísticas, até citadas por Barack Obama, são claras. Crescer sem pai aumenta em 5 vezes a probabilidade de pobreza e criminalidade, em 9 a de abandonar a escola e em 20 a de ser preso. No meio dos anos 60, um democrata chamado Lyndon Johnson, com boas intenções, iniciou a guerra contra a pobreza. Desde então, temos incentivado as mulheres a se unirem ao governo e os homens a se desvencilharem de suas responsabilidades financeiras e morais. Quando menciono isso, a reação é de resistência, citando racismo sistêmico, pobreza, entre outros. Aqui está o problema. Se você olhar para um jovem negro de 10 a 43 anos, um jovem negro nessa faixa etária tem 13 vezes mais chances de ser assassinado do que um jovem branco na mesma faixa etária. Para jovens negros de 19 anos ou menos, o homicídio é a principal causa de morte evitável, geralmente cometido por outro jovem negro. Para brancos da mesma faixa etária, a principal causa evitável de morte são as não intencionais. Inclui overdoses, acidentes de carro, afogamentos. A morte só é a causa no quarto lugar. Na América, 60% dos tiroteios, roubos e homicídios para sequestro são cometidos por negros, frequentemente contra outros negros. Metade das vítimas de homicídios no país são negras, em sua maioria mortas por outros negros. Como você explica isso se não for pela ausência de pais? Você está preparado para dizer que os negros são geneticamente inclinados a cometer mais crimes? Eu duvido, e a reação comum geralmente é pobreza e racismo sistêmico. Aqui está o problema. 1940, época de racismo explícito, pré-Brown v. Antes da Lei dos Direitos Civis de 64, o Conselho de Educação e a Ku Klux Klan estavam ativos, com 87% dos negros na pobreza. Agora é cerca de 14%. Não se pode culpar a pobreza ou o racismo. Há uma desintegração da família nuclear e ninguém discute isso. A esquerda silencia, pois causou isso com o estado de bem-estar social. Nosso lado evita o tema, pois se for branco, poderá ser acusado de desrespeitar mães solteiras que criam seus filhos heroicamente. Ou será taxado de racista. Se você for negro como eu, o LA Times pode te acusar de ser a face negra da supremacia branca. Larry Elder argumentou sucintamente que a principal barreira para a comunidade negra superar questões como encarceramento, pobreza, falta de educação e oportunidades é a alta taxa de ausência de pais. Conforme o podcast avança, todos os 3 apresentadores concordam que a falta de pais é um problema. Eis o que Charlemagne disse. O que os brancos... A questão de Charlemagne exemplifica a atual tendência social de se distanciar da chamada culpabilização da vítima. Neste caso, considera os negros como vítimas de uma sociedade americana sistematicamente racista, segundo ele. Ele não quer ouvir o que a comunidade negra poderia fazer para resolver seus problemas. Ele quer ouvir críticas aos brancos em vez disso. Sabe, mas eu só sinto que tudo é preto, 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 preto. Está errado generalizar o comportamento das pessoas pretas. Estou falando sobre o dano desproporcional acontecendo na comunidade negra. Por exemplo, veja a destruição de túmulos ocorrendo em Los Angeles, onde moro. Em um shopping de Glendale, um subúrbio, uma multidão de 30 a 40 pessoas mascaradas estava presente, mas um homem foi detido. Ele era negro, assim como a maioria dos envolvidos. Nos últimos anos ocorreram uma série de eventos em cidades como Chicago e Nova York. Se eu estivesse nessa situação, Charlemagne, eu fui criado por um pai como você está criando seus filhos.
Eu temeria mais meu pai do que ser pego pela polícia. Essas crianças não temem nenhum dos dois e não têm pai em casa. Os policiais estão desmoralizados, eles estão recuando. A escassez de pessoal resulta em mais crimes, pois os criminosos sentem-se menos propensos a serem pegos e presos. Eles podem estar sem amigos, mas não são estúpidos. Larry Elder está focado nos indivíduos de sua comunidade. Ele reconhece que os indivíduos se tornam seres humanos plenamente funcionais com as influências positivas dos pais. Quando as famílias se desintegram, jovens perdidos encontram comunidade em gangues, em vez de ter a influência positiva de um pai, professor ou treinador. Ele está tentando elucidar para os apresentadores e para os ouvintes que o papel dos pais negros em casa é vital, e encorajou os homens de sua comunidade a assumir o manto de criar seus filhos para serem membros bem-sucedidos da sociedade. Quando você diz o que as pessoas brancas fazem, este é um país que lutou intensamente para superar seu racismo histórico. Houve uma guerra civil, houve um grande movimento pelos direitos civis. Este é o único país majoritariamente branco que elegeu e reelegeu um presidente negro. Nova York, Chicago e Los Angeles, as 3 maiores cidades americanas, têm prefeitos negros, apesar de não possuírem maioria negra. A presidente do Harvard é negra. Larry tenta mostrar para seus colegas negros americanos que a ideia vendida de viverem em um país majoritariamente racista não é verdadeira. O impacto de dizer às pessoas que não importa o que elas façam é terrível para um indivíduo, para uma comunidade e para um país, especialmente quando não é verdade. Isso mantém as pessoas numa mentalidade de vítima, dificultando a assunção de responsabilidade sobre suas vidas. Em 1966, Martin Luther King concedeu uma entrevista à British Broadcasting Corporation. 2 anos após a aprovação do Ato dos Direitos Civis de 64, ele afirmou: "Estou surpreso com as muitas mudanças positivas na América nos últimos 2 anos. Se mantivermos esse ritmo, em cerca de 40 anos poderíamos ter um presidente negro." Calcule, Barack Obama foi eleito em 2008. Ele disse: "Presidente", indicando que sentiu ter alcançado o cume, como expresso no discurso antes de ser assassinado no dia anterior. Agora agimos como se Obama nunca fosse eleito. Continuamos discutindo racismo sistêmico. É injusto. Está errado. Você desencoraja negros a se esforçarem. Está bem. Senhor... Ancião, uma questão rápida. Vamos excluir a palavra racismo. Parece que ela leva a discussões improdutivas. Vamos apenas focar na palavra sistema. Você mencionou que o sistema foi o que desencorajou. E, mais uma vez, concordamos que a família, especialmente a negra, certamente poderia ter espaço para melhorias. Vamos apenas focar no sistema. Espaço para melhorias? Sistema. Melhor não nos aprofundarmos nisso. Vamos à questão. Então, afirmou que o sistema incentivava as negras a serem mães solteiras, correto? Eu disse o estado de bem-estar social, sim. O bem-estar, o sistema. Então quem está no comando? O sistema? Tess é a terceira integrante do Clube do Café da Manhã com o questionamento mais intenso. Tess, como notou, realmente discorda de Larry Elder. Quem estava encarregado do sistema? Bem, foram os democratas que aprovaram isso. E quem eram os democratas? Eram... Eles negros ou brancos naquela época? Bem, naquela época, a maioria das pessoas negras eram democratas, assim como a maioria das pessoas negras são democratas agora. Não... Eleitores, estou discutindo o sistema. A palavra-chave é sistema. Quem comandava o sistema naquela época? Os democratas. O sistema. Eu só vou ao ponto de Charlemagne sobre ser branco ou preto. Tanto democratas brancos quanto negros estavam no comando. Sistema de comando? Se você sugere que Lyndon Johnson agiu cruelmente com o objetivo de desmantelar a família negra, não concordo. Ele fez isso com as melhores intenções. E se você olhar... O New York Times e o Washington Post, ambos de esquerda, aplaudiram tudo isso. Você... Pode ver que Tess realmente não está ouvindo. Ela só tenta obter uma resposta do Larry que atenda à sua visão de mundo. Apenas para afirmar que brancos gerem sistemas que prejudicam os negros, ela desconsidera as intenções políticas. Ela não se importa em explorar detalhes e nuances da situação. Em vez disso, ela vê tudo, e me perdoe pelo uso desta frase muito óbvia, de uma maneira muito preta e branca. Isso. Brancos comandavam o sistema? Pessoas negras estão no comando do sistema que desestruturou a família negra? É uma pergunta simples, sim, apenas uma pergunta simples. Branco ou preto, não era necessário recorrer ao bem-estar social, a menos que você optasse por isso voluntariamente. O estímulo foi disponibilizado pelos democratas, pela esquerda. Ok. A maioria dos negros, em sua maioria democratas, votaram nesses brancos, não eleitores. Disse quem está no comando de... O sistema bem quem os coloca no comando Lyndon Johnson, quem os coloca no comando bem Lyndon Johnson era branco. Obrigado. Ok, mas se você diz que ele agiu assim por racismo, discordo. Ele fez isso porque é isso que... Não é o meu argumento. Eu apenas te fiz uma pergunta simples. Ele era branco ou negro, Charlemagne? Sob pressão de Larry para dar a resposta desejada, Tess acredita ter feito seu ponto e instrui Charlemagne a prosseguir. O modo de debater de Tess indica seu envolvimento parcial na conversa, controlando rigidamente o rumo e evitando discutir os fatos apresentados por Larry, insistindo em não entrar nesse buraco. Tess é apaixonada por suas convicções, porém parece não tê-las refletido detalhadamente.
A marca de quem desafiou suas convicções é a disposição para discuti-las detalhadamente. Quando alguém se recusa a fazer isso e usa táticas coercitivas e de intimidação para encerrar a conversa, é porque não sabe como defender sua posição sem precisar de mais poder de fogo. Se todos os apresentadores concordam que a desintegração da família é um problema significativo na comunidade negra, por que ainda não chegaram a um consenso? Defendendo o sucesso dos negros americanos. Estão em um plano separado devido ao desacordo do apresentador do The Breakfast Club com Larry Elder sobre o conceito de agência individual. O apresentador aderiu à crença atualmente popular de que as pessoas são puramente produtos de seus ambientes, ou seja, sociedade, governo, circunstâncias e sim, sistemas, todos os quais servem para manipular as pessoas a se desviarem cada vez mais de sua natureza pura, ou em outras palavras, seus verdadeiros eus. Aqui temos uma crença em ação. Para contextualizar este clipe, neste momento, Tess e Larry estão discutindo sobre a existência de racismo sistemático. Não controlamos o sistema, senhor. Ok, tudo bem. Podemos. Pessoas negras nunca Estiveram no comando de nenhum sistema. Na realidade, estivemos. Pegue Baltimore. Sempre. Então não vamos nisso. Falei que criamos e implementamos um sistema que tivemos a responsabilidade de nomear. É por isso que você não gosta de conversar com mulheres negras. Uau. Baltimore Freddie Gray, alguns anos atrás. São prefeitos. Eu não estou falando, eu disse sistema, eu estou Vou te contar sobre esse sistema. Se você me permitir terminar meu ponto, eu não estou. falando sobre alguém eleito e fazendo um trabalho. Senhor, eu Perguntei que sistema nós. Ter pessoas negras em posições de poder não é resposta suficiente para Tess sobre a questão de comandar o sistema, já que ela rejeita a ideia de soberania individual. Está bem, Vamos falar sobre o sistema de um. dos maiores. Grato ao sistema de Baltimore, uma das maiores cidades americanas. Freddie Gray faleceu sob custódia policial anos atrás. O prefeito era negro. O chefe policial era negro. Número 2, não está no comando. Do sistema, mas vai em frente. O segundo em comando no departamento de polícia era negro. A maioria dos democratas no conselho da cidade são negros. Ainda não controlar o sistema. Uau. 6 oficiais acusados, 3 negros, um juiz que julgou 2 dos oficiais os inocentou, também era negro, ainda não liderava a cidade. O responsável pelas escolas públicas, o superintendente do condado das escolas públicas e a ex-procuradora-geral, Loretta Lynch, são negros, assim como o ex-presidente dos Estados Unidos da América, mas ainda assim não controlam o sistema. Rhonda Sykes questionou. Ao se referir à eleição de Barack Obama, como pode reclamar sendo o homem no poder agora, desde o presidente, procurador-geral, procurador do estado, prefeito, chefe de polícia, comissários de escolas da cidade e do condado, até a maioria do conselho da cidade, todos são negros. E você ainda está dizendo que nós não comandamos nada? Larry Elder argumenta contra a infantilização da comunidade negra. Ele não quer que digam a eles que nada é culpa deles, que o sistema é manipulado contra eles e que esforços não alterarão o resultado. Então não tente. Como falado antes, é muito desmoralizante. Ele está fazendo o que qualquer bom pai faria e deveria fazer, dizendo a seus filhos proverbiais para se levantarem, seguir um roteiro básico e criar uma boa vida para si mesmos. Para Tess, o conceito de autossuficiência e a rejeição da ideia de que o sistema lhe deve algo é insuportável. A lente através da qual ele interage com o mundo é uma onde todos se enquadram em um papel de vítima ou opressor, geralmente determinado pela cor de sua pele. Esta é uma crença em sua mente tão sagrada que nunca pode ser questionada. Não. Não. Eu mencionei o criador do sistema, não que não fazemos nada. Desafiei vários líderes negros. Afirmei que, ao discutirmos o sistema, pessoas negras já lideraram algum sistema. Não estou falando sobre uma posição. Não estou falando sobre um prefeito. Você está Basicamente dizendo que ainda há rostos negros que estão na posição Correto. semelhante a você, Sr. Elder. Você está... um rosto negro em uma posição no movimento conservador. Eles são apenas os mesmos. Eles estão apenas do outro lado. Aí está o cerne do desacordo entre Larry e Tess que nenhum montante de fatos vai conseguir superar. Tess e o restante dos anfitriões veem Larry como uma caricatura, não como um indivíduo soberano capaz de dirigir sua própria vida, mas sim como um produto de sua programação. Este argumento é comumente explorado por muitos, geralmente da esquerda. Se uma mulher defende um homem, ela internalizou a misoginia, ou é uma escolha-me. Se um homem negro defende um país predominantemente branco, ele internalizou o racismo, ou é um tio Tom? Esse tipo de argumento, ao invés de abordar o ponto central da discussão, tenta eliminar completamente a voz por trás das opiniões, tornando qualquer debate impossível e, para eles, desnecessário.
As crenças fundamentais de um indivíduo são tão fundamentais para tudo o que fazemos que são como uma viga de sustentação. Tudo depende disso. Quando uma pessoa é desafiada em qualquer uma dessas crenças, algumas pessoas raras estão abertas à discussão. Mas a maioria tem uma resposta emocional, visceral, porque essa crença fundamental é tão crucial que um desafio ameaça o seu próprio ser. Remover uma crença base pode arriscar o colapso total. Logo, as pessoas lutam arduamente para mantê-la. Apesar da crucialidade dessas crenças, as pessoas não verificam os fatos antes de as confirmarem. Eles primeiro decidem e aceitam fatos ou verdades parciais que confirmam tais crenças. Quando se deparam ou tweetam com alguém que discorda do seu pensamento, essas pessoas não se envolvem com uma mente aberta. Onde poderiam compreender as visões do outro, não buscam um consenso aceitável. Não, em vez disso, eles geralmente chegam à mesa com uma agressão inesperada e um desejo de abafar os fatos. O resultado de não permitir que suas crenças fundamentais sejam desafiadas, no entanto, significa que você está cada vez mais propenso a se apegar a ideias que podem estar desatualizadas, podem estar erradas ou, pior ainda, prejudiciais às próprias pessoas que você está procurando proteger. Estou contente que Larry Elder resistiu à tentativa de Tess de silenciá-lo. Ele claramente refletiu muito sobre suas crenças e, na sessão Estado do Comum da entrevista, sua mensagem de responsabilidade pessoal tocou o coração de muitos na sua comunidade. Se você nasce na América, conclui o ensino médio em uma escola que ensina a ler, escrever e calcular, apoia a escolha da escola, não tem filhos antes dos 20 e casa primeiro, consegue e mantém um emprego sem deixá-lo até achar outro e fica longe do sistema de justiça criminal, não será pobre. Se não seguir esta fórmula, provavelmente será.